Bernabéu ou Piquerez, Wesley ou Estevão, Ener Valencia ou Vitor Roque, quem é melhor, quem tá jogando mais bola? Isso que a gente vai descobrir no mano a mano de Inter e Palmeiras, duelo que acontece pela quarta rodada do Brasileirão. Bora começar aqui o mano a mano, sem enrolação, Antony ou Everton. Olha, um duelo bem contrastado, porque o Antony é um jovem que vem surgindo agora e tem ganhado muito espaço por causa das lesões do Rocher, tem dado conta do recado, contra o Everton, goleiro já extremamente consolidado, campeão olímpico pela seleção brasileira, multicampeão pelo Palmeiras. São dois goleiros que estão em fases diferentes da carreira, mas eu ainda acho o Everton mais goleiro, acho que ele está ainda mais pronto, sai melhor do gol. O Antony tá evoluindo muito bem, mas ainda precisa evoluir mais para chegar no nível de confiança que o Everton passa na meta. Então eu vou de Everton, vou dar aqui uma diferença de 6-4. Seguindo aqui temos Bryan Aguirre contra Bruno Fux. Olha só, Bruno Fux ex-Inter, cara que é da base do Inter. Posições diferentes, né? O Bryan Aguirre um lateral, Bruno Fux um zagueiro. O Palmeiras vem jogando agora com esse esquema com 3 zagueiros, 2 alas. E para conseguir encaixar aqui no mano a mano, porque os dois times jogam com esquemas diferentes, eu vou encaixar aqui o Bryan Aguirre com o Bruno Fux. Eu vou analisar cada um na sua posição, tá? Vou analisar o Bryan Aguirre como lateral direito e o Bruno Fux como zagueiro para ficar mais justo. O Bryan Aguirre eu acho que tem jogado mais bola, tá melhor e para mim é mais jogador que o Bruno Fux. O Bruno Fux como zagueiro não passa nenhuma confiança para mim. Acho que é um zagueiro muito enfeitado, um zagueiro que não passa uma credibilidade, não é aquele zagueiro firme, aquele zagueiro que quando precisa ele vai lá e dá aquela zagueirada. Eu não consigo ter confiança no Bruno Fux. Para mim é um zagueiro que tem muita dificuldade técnica também. Ele tem uma boa saída de bola, técnica ofensiva de passe, ele tem uma boa saída de bola. Mas a técnica defensiva dele não me passa confiança, acho que é um zagueiro frágil, então eu vou de Bryan Aguirre, que está evoluindo muito bem com a camisa do Inter, começou muito mal, mas jogo após jogo tem jogado cada vez melhor, então eu vou de Bryan Aguirre 6-4. O Rogel contra Gustavo Gomes, e meu Deus, aqui para mim tem um abismo de diferença. E olha que o Gustavo Gomes não está nem de perto na sua melhor fase, ele está no momento meio contestado no Palmeiras, não tá tão bem, mas na comparação com o Rogel, cara, tem um abismo porque o Rogel é um zagueiro muito, mas muito fraco. Primeiro, ele é lento, ele é muito lento, tecnicamente ele é muito ruim tecnicamente, ele é atrapalhado, ele é atabalhoado, ele também ele não tem um bom senso de posicionamento, dito isso, ele não tem nada que dê para considerar do lado positivo, ele tem só o tamanho e o jogo aéreo, mas não é um jogo aéreo também muito bom, é só o tamanho mesmo, de resto é um zagueiro muito, mas muito fraco. Então aqui é Gustavo Gomes 9-1, sem exagero. Vitão ou Mikael? Aqui também tem uma diferença bem grande, mas dessa vez é favorável ao Inter. O Vitão é muito mais zagueiro que o Mikael, tem muito mais qualidade técnica, tanto para construir jogo quanto a técnica defensiva. Tem muito mais velocidade, recuperação, é muito mais zagueiro o Vitão, que para mim hoje, sem exagero nenhum, é um dos 3 melhores zagueiros em atividade no Brasil. Então eu vou dar aqui um 8-2 para o Vitão. Bernabéu ou Piquerez? Esse sim é um baita duelo nivelado por cima. Para mim, 2 dos 5 melhores laterais do Brasil hoje. Acho que não é nem absurdo dizer isso. O Bernabéu tem jogado muita bola desde que ele assumiu a titularidade no passado, quando o Roger chegou. O Piquerez também, multicampeão pelo Palmeiras, voltando de lesão, tem conseguido recuperar um bom futebol. Mas eu vou acabar optando pelo Bernabéu, porque para mim é mais jogador, tá jogando mais bola. Eu vou de Bernabéu 6-4. Fernando ou Emiliano Martinez? O Emiliano Martinez é bom jogador, tá? Eu gostei muito da atuação dele no Clássico, que ele marcou um golaço, foi bem no jogo, ele tem uma boa saída de bola, é um bom jogador, jovem, mas dito isso, é Fernando por muita coisa. O Fernando é um jogador diferente, tá? O Fernando, pena ele ter essa idade avançada já, mas é um jogador diferente, é daqueles volantes, cara, que fazem uma saída de jogo com muita qualidade. É aquele jogador, aquele típico jogador que quando o jogo tá complicado, o lateral não sabe o que fazer, ele vai e pode dar tranquilo a bola no Fernando, porque ele vai conseguir saber o que fazer. É aquele jogador que é a bola de segurança. O jogo tá complicado, os jogadores do time vão procurar ele, porque é um jogador muito bom, muito frio, muito inteligente, muito técnico, é um jogadoraço. Assim, vocês que não acompanham muitos jogos do Inter podem até achar que eu esteja
superestimando o Fernando, mas não, ele é muito diferente. Não à toa que jogou em Manchester City, Sevilha, Porto, foi multicampeão onde passou, jogadoraço. Pena tá já com a idade avançada, mas segue jogando muita bola. Eu vou de Fernando 7-3, tá? Porque o Emiliano Martínez é bom jogador, senão seria até mais pro Fernando. Bruno Henrique ou Richard Rios? Olha, é um duelo que aqui pra mim não tem nem dúvidas. Eu vou de Richard Rios, pra mim é mais jogador fisicamente, principalmente fisicamente. Tecnicamente eu acho o Richard Rios um pouquinho melhor, tá? O Bruno Henrique tem ali sua vantagem na questão de maturidade, entendimento de jogo, mas na questão técnica eu vejo o Richard Rios com um pouquinho mais de recurso, mas o que tem de diferença mesmo é a questão física, questão de intensidade. Nessa questão, o Richard Rios sobra, mas sobra muito em relação ao Bruno Henrique. Então eu vou de Richard Rios 7-3. Alan Patrick ou Felipe Anderson? Aqui para mim também não tem discussão, é Alan Patrick com muita facilidade. Felipe Anderson vem flopando de maneira ridícula no Palmeiras, desde que chegou, não jogou nem 10% do que se esperava, um jogador que veio com um cartaz muito grande, mas no Palmeiras, até agora, é um fiasco, não teve um jogo bom, não teve nada, ele não agregou nada até agora, tanto que está jogando um pouco escanteado agora, ele está jogando de ala, fazendo uma função mais tática do que técnica, não conseguiu vingar no Palmeiras até agora, e o Alan Patrick, em contraste a isso, hoje, acho que não é nenhum absurdo dizer que ele é, junto com o Gerson, talvez o principal jogador do futebol brasileiro na atualidade, o que mais está jogando bola, acho que não é nenhum absurdo dizer isso. Alan Patrick 8-2. Vitinho ou Facundo Torres? O Vitinho é reserva do Inter, era para ser o Carboneiro, mas ele, pelo visto, se lesionou contra o Fortaleza, abriu o músculo da coxa, então acredito que vai jogar o Vitinho, mas logo ali na frente o Tabata, que está voltando a recuperar ritmo, vai ganhar essa posição, mas acho que para esse jogo vai jogar o Vitinho, contra o Facundo Torres. Aqui para mim é Facundo Torres com bastante tranquilidade, tecnicamente eu acho que ele é muito mais jogador, tomada de decisão é muito melhor que a do Vitinho. O Vitinho talvez tenha uma recomposição tática com mais intensidade, mas o Facundo Torres para mim é bem mais jogador. 7-3 pro gringo aqui do Palmeiras. Wesley ou Estevão? O Wesley tá bem no Inter, né? Ele foi de uma piada do Cruzeiro a se tornar, talvez, junto com Alan Patrick, Fernando e Vitão, o jogador mais importante do Inter. Tá bem o Wesley, no passado teve uma temporada artilheira com vários gols, esse ano não marcou gol ainda, mas tá jogando bem, tá cavando pênalti, tá indo pra cima. Mas dito isso, é Estevão, né? O Estevão tecnicamente é muito diferente. Para mim, desde o Neymar, quando o Neymar surgiu lá em 2010, não surgiu ninguém com tanta qualidade quanto o Estevão. Do Neymar para cá, tirando o Neymar, o Estevão é a principal joia do futebol brasileiro, é o que surgiu com mais talento e para mim é o mais promissor e já apresentou muito, né? O Brasileirão dele no passado foi muito bom, muito assombroso, jogando muita bola. Essa temporada está um pouquinho abaixo em relação ao passado, não está conseguindo desempenhar o mesmo futebol, mas é muito mais jogador que o Wesley. 7-3 para o Estevão. Ener Valencia ou Vitor Roque? Olha, um duelo que para mim hoje é um duelo equilibrado. Carreira, para mim não há comparação, o Valencia tem uma carreira muito maior. Quem é mais promissor? Obviamente o Vitor Roque, questão da idade. Mas quem hoje, se eu tivesse que escolher um hoje para jogar no meu time, quem que eu escolheria? Eu escolheria o Vitor Roque. Eu acho que ele tem apresentado um bom futebol. Apesar de não ter marcado gols ainda com a camisa do Palmeiras, tá no quase, né? Ele tem feito gols, mas tá sendo anulado a maioria. Mas ele tem jogado bem, ele tem mostrado um bom futebol. E pra mim hoje ele joga mais bola que o Valencia. O Valencia, apesar de ter feito aquele golaço de falta no Grenal, ter recuperado uma confiança, ter feito ali alguns golzinhos, eu ainda vejo o Valencia tecnicamente com alguma dificuldade para fazer associação de jogo. Não vejo o Valencia tão bem assim. E o Vitor Roque, cara, como eu falei, acho muito bom jogador e tem cada jogo que passa tem jogado melhor. Se eu tivesse que escolher um para jogar no meu time hoje, seria o Vitor Roque. 6-4 aqui, vou dar de diferença. Para fechar aqui os treinadores, Roger Machado ou Abel Ferreira? Olha, é difícil analisar, né? Se a gente fosse pegar aqui o recorte mais curto de momento, todo mundo tá falando do Roger Machado, tá hypando o Roger Machado, e realmente, no momento, o Inter tem jogado mais bola que o Palmeiras. Porém, a gente não pode ser tão... não pode pegar esse recorte tão recente, a gente tem que olhar de uma maneira um pouco mais ampla para ser mais justo. E não tem como desconsiderar esses 5 anos do trabalho do Abel no Palmeiras.
onde ele ganhou tantos títulos e ele já teve tantos momentos de desconfiança e ele sempre conseguiu dar um jeito e conseguiu se reinventar dentro do próprio trabalho. E ao que me parece, nesse momento ele está fazendo isso. O Palmeiras veio agora dessa perda importante do título paulista para o Corinthians, com bastante cobrança, bastante desconfiança em relação ao desgaste do trabalho do Abel por estar tanto tempo e não ter conseguido apresentar um bom futebol esse ano ainda. Mas da final do Paulistão para cá, são 4 jogos, são 3 vitórias, um empate, agora uma vitória forte no Clássico, onde o Palmeiras amassou o Corinthians, onde o Abel Ferreira se reencontrou, né? Parece estar se reencontrando. Ele deu um jeito de ajeitar um time ali sem os desfalques, né? Com a falta do Veiga, sem o Murilo, conseguiu ali encaixar um time, mudou o esquema, tá jogando com 3 zagueiros, parece que ele tá voltando a encontrar um time. E pelo que tudo indica, mais uma vez, nesse trabalho longo do Abel, ele vai se reinventar e vai entregar um time muito competitivo. Então, por isso, eu vou votar no Abel Ferreira, levando em consideração todos esses 5 anos de trabalho e levando em consideração também que é um treinador com um repertório muito bom. Tático, o pessoal critica o Abel Ferreira, mas eu acho que é injusto as críticas, eu acho que taticamente ele tem muito repertório, sim. E pela questão da gestão do grupo, né? Não é fácil tu manter um grupo de jogadores durante tanto tempo com tanta gana de ganhar, mesmo já estando de barriga cheia, já tendo um time vencedor, conseguir manter os jogadores pilhados para seguir competindo é muito difícil e ele faz isso com maestria. Abel Ferreira 7-3 pro Roger Machado, que para mim é muito bom treinador, gosto muito do Roger, tem feito um baita trabalho no Inter, usando jovens, apresentando alternativas de jogo, porém eu acho que a gente tem que ser justo aqui com o Abel Ferreira e tem que votar nele. Então a gente fecha assim o mano a mano, 7-5 para o Palmeiras no placar convencional e na soma geral ficou 64-56 pro Palmeiras também. Esse foi o vídeo, se tu gostou, se inscreve no canal, comenta o que tu achou, dá o like no vídeo e tamo junto, até a próxima, valeu!